Está se preparando para a prova teórica do Detran e está curioso para saber quais as questões você poderá encontrar, ou mesmo a configuração das questões, esse vídeo com toda certeza é feito para você. São questões oficiais da prova teórica do Detran, são umas questões que os meus alunos erraram e eu montei esse vídeo aqui para explicar, para contar para vocês. Então, aqui vocês vão encontrar apenas duas alternativas. Vocês vão ter a alternativa vermelha, que é a que o meu aluno marcou errado, e a alternativa em verde, que é a resposta correta. E, claro, eu vou explicar, vou contar para vocês o porquê que essa é a resposta correta. Então, antes de eu começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o joinha, teu like, teu comentário e vem comigo. Ah, e atenção, se você quiser adquirir um e-book, um não, 2 e-books exclusivos com essas questões, só que separado por tema, tanto de legislação com as 134 questões mais cobradas, ou de direção defensiva, com as 112 questões mais cobradas, além de um cronograma completo de estudos e ter acesso exclusivo ao nosso grupo no WhatsApp e poder tirar dúvidas diretamente comigo. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os dois primeiros links, tanto de legislação quanto de direção defensiva. Para cumprir as determinações legais que estipulam a redução de poluentes dos veículos automotores, a indústria automobilística tem introduzido mecanismos cada vez mais eficientes para atingir o objetivo de diminuir os níveis de poluição atmosférica. Dentre esses mecanismos, pode-se citar: número 1, a injeção eletrônica, que permite uma queima mais completa do combustível e menor liberação de gases tóxicos para o ambiente, sim, é uma alternativa. Tanto é que, quando cai lá em mecânica, que os veículos antigos eram movidos a carburador e que agora os veículos novos vão ter a injeção eletrônica, é justamente para isso, ela tem uma queima mais completa e, claro, libera menos gases tóxicos no ambiente. No número 2, ele fala que o catalisador, parte importante do motor. Primeiro, que o catalisador não faz parte do motor, ele faz parte do escapamento. Aí ele continua, que tem maior eficácia em percursos curtos. Também está errado. Por quê? O catalisador, ele é importante a todo momento. A partir do momento que você deu partida no teu veículo, se você ficar com ele parado no mesmo lugar, ou se você for na padaria buscar pão, ou se você der a volta ao mundo, a importância dele é a mesma. Por quê? O catalisador, ele vai catar, ele vai filtrar, ele vai diminuir a emissão de poluentes. Então, por isso, que a alternativa 2 está completamente errada. Tanto da localização do escapamento, como também, né, da sua eficácia. E o 3 fala que o escapamento, parte integrante dos veículos a álcool. Pessoal, escapamento não é só no veículo álcool, é no GNV, é no álcool, na gasolina, no diesel, todos os veículos têm que ter o escapamento, tá? Então, não é só para os veículos movidos a álcool. Então, claro que essa alternativa também está errada, então só está correto o número romano 1. Duas questões de placas muito cobradas na prova também. Primeiro, a placa A4A significa. Notem bem que se vocês forem desenhar aqui, vocês conseguem desenhar a letra S. Duas questões de placa muito cobradas também. A primeira é a placa A4A. Ela significa o quê? Notem que se vocês correrem o mouse, o dedo, o lápis ou a caneta aqui, vocês vão conseguir desenhar uma letra S. Então, significa que é uma curva acentuada em S. Como a primeira barriguinha é para a esquerda e aqui nós temos a letra A, então, quase sempre, quando for letra A, é esquerda.
Quando for letra B, ó, depois do número sempre vai ter uma letrinha. Quase sempre vai ter uma letrinha. Se for A, é esquerda. Se for B, significa que é direita. Então, esta plaquinha significa curva acentuada em S à esquerda. Agora, aqui são duas plaquinhas. Então, a primeira placa é uma placa de regulamentação, que são todas as placas vermelhas. Elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Seja o que for, olhem a seta está apontando que o ciclista tem que ficar para onde? Para a esquerda, ela está dando uma direção. Se tiver uma seta apontando, ou mesmo se tiver uma quilometragem dentro da placa, se tiver a seta, ele está apontando uma direção. Se tiver, por exemplo, 1 km dentro da placa, tem que ter a presença da palavra distância na resposta. E a segunda é uma plaquinha de advertência, é a mesma que está aqui em cima, então nós já sabemos que é o quê? É uma curva acentuada em S à esquerda. Então, a primeira plaquinha é uma plaquinha de regulamentação, que dita regras, restrições, obrigações e proibições, e o desrespeito gera multa, gera infração. E a segunda é uma placa de advertência, que vai advertir, que vai alertar sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, que nesse caso é uma curva acentuada em S à esquerda. Aqui nós temos uma interseção representada abaixo e as placas. Então, nós temos o quê? Nós temos a placa R1, nós temos a placa R2 e nós temos a placa R21. E a pergunta é, as placas que devem constar nas posições 1 e 2 são? Bom, aqui tem a placa 2 e aqui a placa 1. Então, esta placa aqui, ela vai ficar virada para cá, para essa via aqui. E essa placa aqui, ela vai ficar virada para essa via aqui. Considerando que isso aqui é uma via, quem está circulando aqui vai ter preferência, vai ter prioridade, certo? Outro detalhe importante que nós precisamos destacar aqui. Nesse caso, aqui nós temos uma bifurcação em T. Toda vez que eu tiver uma bifurcação em T, um final de rua, eu tenho que obrigatoriamente parar. Não é dar preferência, é obrigatoriamente parar. Então, nesta plaquinha de número 1 aqui, que é uma interseção em T, eu terei que utilizar o quê? A placa R1, que é a placa de pare, de parada obrigatória, nesta posição aqui. Então, aqui vai ter que estar a placa de pare, certo? Aqui, no 2, eu não preciso necessariamente parar, eu preciso ceder a preferência, porque, ó, eu vou ter uma via aqui que eu vou poder entrar, entendeu? Então, aqui eu não preciso necessariamente parar. Então, eu poderei utilizar, sim, a placa R2. Então, na posição 2, eu posso, sim, utilizar a placa R2. Mas, e afinal de contas, o que significa a placa R21? A placa R21 significa alfândega. Mas o que é alfândega? Onde que tem uma alfândega? A alfândega é uma fiscalização que vai ter quando você está entrando, saindo de um país para o outro. Aí você vai ter essa fiscalização que é chamada de alfândega. Por exemplo, aqui no Brasil, uma alfândega muito comum é a alfândega que nós temos em Foz do Iguaçu, para você sair de Foz do Iguaçu e para você entrar no Paraguai. Nós temos essa plaquinha, que é a plaquinha de alfândega. Então, qualquer país que você vá sair e vai entrar, você vai encontrar a placa R21, que significa alfândega. A disposição dos sinais luminosos. Tá? Qual que é a disposição? A função de efetuar o controle do trânsito num cruzamento ou seção de via. Quer dizer o quê? Que aquelas cores, seja lá o amarelo, o vermelho e mesmo o verde, eles têm a função do quê?
de efetuar o controle dos veículos. Relembrando, então, as cores do semáforo, nós vamos ter a cor verde, que é siga, a cor amarela, que é atenção, porque vai fechar, e a cor vermelha, que vocês têm o dever, a obrigação de parar, senão resulta numa infração gravíssima com 7 pontos. Então, a disposição das cores dos sinais luminosos tem a função de efetuar o controle de trânsito num cruzamento ou seção de via. A manobra de marcha ré não deve ser executada em esquinas. A marcha ré, ela vai ser executada para pequenas manobras, em espaços curtos e velocidade reduzida. E ela é proibida, ou seja, ela não deve ser executada nas esquinas. Isso é sujeito a multa. A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos chega nas rodas através do sistema D. Troquem esse chega por transmitida. Por quê? Se você lembrar que a energia ela é transmitida às rodas, se ela é transmitida, é pelo sistema de transmissão. Então, a energia que é produzida pelos motores, ela é transmitida às rodas através do sistema de transmissão. Para garantir boa manutenção, os pneus devem ser calibrados. Essa questão aqui, ela sofreu alterações, porque teve um tempo que o Detran cobrava a cada 15 dias. E na apostila, em muitas apostilas, falava semanalmente. Então, foi tirado o dias, e sim, semanalmente, com os pneus frios. Então, sempre que falar da manutenção dos pneus, a calibragem deles deverá ser feita semanalmente com os pneus frios. Quer dizer o quê? Que você vai sair da sua casa, antes de fazer uma viagem, fazer um percurso mais longo, você vai passar no posto e vai calibrar. Atenção! Quantos pneus você vai calibrar? Bom, se você tiver de carro, 5. Os 4 pneus que estão rodando, mais o pneu reserva. Tá? Então, semanalmente, com os pneus frios. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito, então temos faixa 1, faixa 2 e faixa 3, no mesmo sentido de direção, então está indo todo mundo no mesmo sentido, ficará a faixa da esquerda. Bom, vamos encontrar a faixa da esquerda. Então, se eu estou indo aqui, vou usar a referência, eu estou no centro. Aqui eu vou ter a faixa da direita e aqui eu vou ter a faixa da esquerda. Concordam comigo? Tá. Ele quer a referência da faixa da esquerda. Para que serve essa faixa? O meu aluno marcou para os veículos lentos e pesados. Aqui nós temos um veículo lento e pesado. Mas que faixa que ele está? Na faixa da direita. A faixa da direita vai ser para os veículos pesados. Mas ele não questionou isso. Ele questionou a da esquerda. A esquerda aqui é a faixa número 1. A faixa número 1, a faixa da esquerda, ela vai ser para quem? Para os veículos de maior velocidade ou que estiverem realizando a ultrapassagem. Então, a faixa da direita para os veículos lentos e pesados, para os veículos de grande porte, e a faixa da esquerda, aí sim, os veículos de maior velocidade ou que estiverem realizando uma ultrapassagem. As penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravados caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Eu sempre gosto de fazer uma ressalva aqui, porque para a prova teórica da primeira habilitação, ele vai falar de crime, ele vai falar de agravante. Eu uso tudo como crime, para não confundir a cabeça dos meus alunos, mas se você estiver utilizando esse material para concurso, aí eu indico você a deixar bem claro a diferença dos crimes e dos agravantes de crimes de trânsito, tá? Então, aqui nós vamos ter número romano 1, 2 e 3. E ele quer saber o que é correto, o que é crime, o que é agravante de crime. 1, sem possuir CNH.
Aí eu te pergunto, qual o único documento que você precisa para dirigir? PPD ou CNH. E se você não possui, é claro que é um crime de trânsito ou um agravante de crime de trânsito. Concordam comigo? Então, ó, número romano 1 tá certo. Sabendo disso, você já poderia eliminar as que não tivessem a presença do número romano 1. O 2 fala assim: sem o veículo estar devidamente licenciado. Sem o veículo estar licenciado, ou mesmo você estiver com habilitação vencida, ou habilitação vencida há mais de 30 dias, gente, não é crime, é multa apenas, tá? Não é crime, é apenas e tão somente multa. Então, eu sei que a 2 está errada, não é um crime de trânsito, não é um agravante de crime de trânsito. Então, eu vou descartar as alternativas que têm a presença do número 2. Nem lendo a 3, eu já sei que a 3 é correta, sobre a faixa destinada a pedestres. Então, estão corretas número romano 1, sem o possuir a CNH ou a PPD, e a 3 sobre a faixa destinada a pedestres, novamente. O veículo não estar devidamente licenciado, a tua PPD ou a tua CNH estar vencida ou vencida há mais de 30 dias, não é crime, não é agravante de crime, é apenas multa. São considerados crimes. Aqui eu coloquei para vocês algumas questões relacionadas de crime de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB. Como eu falei para vocês, sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Então, aqui nós temos dois crimes. Sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, que é crime, e estar dirigindo alcoolizado. A segunda, ele fala assim: o condutor, ao dirigir sobre a influência de álcool, em nível superior ao estabelecido pelo CTB, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem, comete. É claro que dirigir alcoolizado ou mais, né, corretamente, em razão da influência de álcool ou sob a influência de álcool, é infração e também é um crime de trânsito. Tá, professora Lu, mas ele pode falar para mim qual é esse nível? Pode questionar qual é esse nível? Pode. Olha a terceira questão. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, então aqui ele usou o termo inteiro, mas ele poderia ter colocado apenas CTB. Em seu artigo 306, é considerado crime de trânsito conduzir veículo automotor na via pública, estando com a concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas. Então, dirigir alcoolizado, ele vai considerar como crime de trânsito, e se ele perguntar essa referência, essa medida, é a concentração igual ou superior a 6 decigramas por litro. Tá, então, pessoal, finalizado com sucesso mais um vídeo com algumas questões oficiais da prova teórica do Detran. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que esse vídeo possa ser penso para garantir a aprovação de vocês ou, quem sabe, gabaritar a prova teórica do Detran. Quero deixar aqui os meus parabéns a todos que estão sendo aprovados utilizando o conteúdo aqui do canal. E, claro, se você é inscrito, se você só está passando por aqui, se você já foi aprovado, enfim, para todos que passarem aqui por esse canal, eu desejo muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas e, claro, muita proteção para vocês e para a família de vocês. E até o nosso próximo vídeo.